Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha num material super interessante da YC sobre uma métrica chave para startups, para produtos digitais, a retenção por cohort. A YC tem aquele lema famoso, né? Faça algo que as pessoas queiram. Parece simples, mas como é que a gente mede isso? Tipo, com números. A fonte que a gente está usando hoje diz que a melhor resposta está na análise de retenção por cohort. Vamos explorar isso. Exato. A pegada central é essa. Em vez de olhar para a média de todos os usuários juntos, o que pode mascarar muita coisa, a gente rastreia grupos específicos. Grupos que começaram a usar o produto mais ou menos na mesma época, sabe? As cohortes. Isso dá uma visão muito mais nítida de como esses grupos continuam, ou não, usando o produto ao longo do tempo. E quem traz essa visão para a gente no material é o David Lee, parceiro lá na YC. Ele tem experiência do Google Fotos, da startup dele, a Bump, e ele compartilha uma história bem pessoal, né, de como ele mesmo demorou para sacar a importância dessa métrica. Sim, e quase custou caro numa rodada de investimento. É interessante porque, assim, o conceito de cohort não é exatamente novo. Muitas ferramentas de analytics já usam, mas entender a fundo e interpretar certos números, aí é que está o desafio para muita gente. É nisso que o material da YC foca. Como medir e, mais importante, como ler esses dados. Certo. Então, para fazer essa análise de retenção por cohort funcionar direitinho, a gente precisa definir bem algumas coisas. Primeiro, como é que a gente isola essas cohortes? Olha, o jeito mais básico e o mais comum também é agrupar pela data que o usuário começou. Tipo, todos que se cadastraram ou fizeram a primeira ação importante em janeiro formam a cohorte de janeiro. Fevereiro, a cohorte de fevereiro, e assim por diante. Pode ser semanal, mensal, depende muito do produto. Claro que mais para frente dá para refinar isso, né? Fatiar por país, por onde o usuário veio, dispositivo. Mas começar pela data é o fundamental. Entendi. Agrupar por data de chegada. E o segundo ponto-chave? O que define um usuário como ativo? O material parece dizer que só abrir o app não basta, é isso? Exatamente, esse é um ponto crucial. Abrir o app pode ser superficial. A recomendação forte é escolher uma ação que realmente mostre que o usuário está tirando o valor principal daquilo. Os exemplos que eles dão são ótimos. Para o Instagram, poderia ser ver uns 3 posts, pelo menos. Não só abrir e sair. Para o Uber, completar uma corrida. No Google Fotos, o exemplo era visualizar uma foto em tela cheia. A chave é achar essa ação que separa o uso real daquele uso mais passivo, sabe? Para fugir das métricas de vaidade. Faz todo sentido, ir além do óbvio. E o terceiro pilar dessa análise seria o período de tempo, né? Como escolher a janela certa para medir se o pessoal continua ativo. Mente. Já para algo como o Google Fotos ou Uber, talvez o uso seja mais semanal. Aí, medir semanalmente faz mais sentido. Para viagens, tipo o Airbnb, o ciclo é bem mais longo. Pode ser mensal, trimestral, até anual. Escolher o período errado é uma das armadilhas clássicas. A gente vai falar mais disso. Mas é fundamental alinhar com o uso esperado. Ok. Então temos as cohortes definidas pela data, temos a ação que define ativo e temos o período de medição alinhado ao uso. Aí o material da YC mostra um jeito de visualizar isso tudo, o tal do gráfico triângulo. Como é que ele funciona? Imagina uma tabela, tipo uma planilha. Cada linha é uma cohorte A, de janeiro, a de fevereiro, a de março, e cada coluna representa o tempo passando desde que aquela cohorte começou. Mês 1, mês 2, mês 3, depois da aquisição. Na célula, onde a linha de uma cohorte cruza com a coluna de um mês seguinte, você anota quantos usuários daquela cohorte específica fizeram a ação de ativação naquele mês específico. Ah, então a gente segue o mesmo grupo inicial ao longo dos meses? O exemplo no material ajuda a entender. Cohorte de janeiro, digamos, 12 pessoas. No mês 1, que seria fevereiro, 6 delas voltaram e fizeram a ação. No mês 2, março, talvez 4 voltaram. No mês 3, abril, pode ser que 5 voltem. Exato.
O número pode até subir e descer um pouco mês a mês, mas nunca vai passar dos 12 iniciais daquela coorte. E cada pessoa só conta uma vez por período, né? E para poder comparar coortes de tamanhos diferentes, porque no mês você traz 100, no outro traz 1000, a gente transforma esses números em percentual. Pega o número de ativos em cada mês e divide pelo tamanho inicial da coorte. Assim, no mês 0, que é o mês que a pessoa entrou, a retenção é 100%. Nos meses seguintes, a gente vê a porcentagem da galera original que continuou engajada. Eu gostei da analogia que eles usam, da festa. Cada pessoa que chega ganha um adesivo do mês que entrou. A cada mês você conta quantos adesivos de janeiro, de fevereiro, de março ainda estão lá na festa. Ajuda a visualizar, né? Sim, é uma boa imagem mental. E quando a gente plota esses percentuais ao longo do tempo, normalmente num gráfico de linhas, onde cada linha representa uma coorte, aí a gente tem as famosas curvas de retenção. Olhando uma linha na horizontal, você vê a vida daquela coorte. E comparando as linhas na vertical, numa mesma coluna, tipo no mês 3, você vê se as coortes mais novas estão performando melhor ou pior que as antigas naquele ponto específico do ciclo de vida. E aí a gente chega no ponto que o material martela como o mais importante de todos. O que define uma retenção boa? Parece que não é simplesmente ter a porcentagem mais alta possível, né? Não mesmo. E essa é, talvez, a mensagem principal. O mais crucial é observar se a curva de retenção achata. Se ela para de cair e se estabiliza em algum nível. Mesmo que esse nível não seja super alto. A forma da curva, o fato dela ficar plana, diz muito mais sobre a saúde do produto do que a altura exata onde ela estabiliza. Isso é um pouco contraintuitivo, né? Porque a gente tende a olhar um número maior. O material até contrasta o produto A como o produto B. O A começa super bem, retendo quase todo mundo, mas a curva não para de cair. Vai caindo, caindo, parece que vai para zero. Exato. Já o produto B perde um monte de gente logo de cara, a curva despenca, mas depois ela estabiliza. Digamos em 20%. A nossa intuição inicial talvez dissesse que o A é melhor. Pois é, mas a análise de coorte mostra o contrário. Aqueles 20% do produto B, mesmo parecendo pouco, indicam que tem um grupo ali que achou valor de verdade, um valor duradouro e continua voltando consistentemente. É essa estabilidade que permite ao negócio acumular usuários ativos com o tempo. O produto A, mesmo com aquele começo forte, está numa esteira que não para. Está sempre perdendo gente e precisa repor o tempo todo, sem construir uma base sólida. O exemplo do Google Fotos que o David Lee conta é muito forte nisso. Ele menciona que a retenção semanal deles estabilizava ali entre 20% e 40%. Sim. E ele comenta que, se você chegasse para alguém e falasse, olha, eu perco de 60% a 80% dos meus usuários quase que imediatamente, ia soar como um fracasso total, né? Mas o fato de que aqueles 20% a 40% mostravam sinais claros de que iam usar o app toda semana, tipo, para sempre, isso deu uma confiança enorme para eles, bem cedo no projeto. Mostrou que eles tinham, sim, feito algo que as pessoas queriam. A curva achatada foi o sinal quantitativo disso. E permitiu prever aquele crescimento absurdo que veio depois para mais de 1 bilhão de usuários. Entendi. A meta, então, é buscar esse achatamento da curva. Mas, como tudo na vida, tem armadilhas. O material alerta para alguns erros comuns que podem fazer a gente se enganar, muitas vezes baseados nas dores que o próprio David Lee sentiu na pele. Quais são os principais perigos? Tempo muito longo para medir a retenção. Tipo, trimestral, semestral, isso pode inflar os números artificialmente. Pensa bem, se você mede a cada 3 meses, dá muito mais chance para o usuário voltar uma vezinha só nesse período e ser contado como retido, mesmo que o uso real seja bem mais esporádico. Ele até confessa que fizeram exatamente isso na Bump. A retenção semanal estava feia, aí mudaram para mensal para mostrar para os investidores, ficou melhorzinha. Daí mudaram para trimestral e pronto. Números lingos no papel, mas que não refletiam o uso real que eles esperavam. Estavam se enganando, né? Exatamente. A segunda armadilha clássica. Escolher uma ação de ativação que é superficial demais. Contar só abriu o app ou visitou o site é muito perigoso.
Isso pode ser facilmente influenciado por notificações push, por exemplo. A notificação traz o usuário de volta por um segundo, ele abre, fecha e conta como ativo, mas sem ter tirado valor real nenhum dali. Nossa, o caso do Google Plus que ele cita é quase cômico, se não fosse trágico. Chegaram a contar como ativo alguém que só viu uma notificação do Google Plus lá no cantinho de outro produto do Google, tipo Gmail, sem nem clicar. Exato. Isso gerou números gigantes de ativos que não significavam absolutamente nada em termos de engajamento real. É a receita para o desastre. E olha que curioso, até usar pagamento como única métrica de retenção para quem tem assinatura pode ser furada. Muita gente para de usar um serviço meses antes de finalmente cancelar o pagamento, sabe? O ideal talvez seja combinar o pagamento com alguma ação que mostre que a pessoa está usando de fato. A dica do material é ótima. Pensa naquela ação que quando você vê um cliente fazendo, você pensa, ok, esse cara entendeu, está tirando valor. Usa essa ação como métrica. Então, período errado e ação errada são duas formas de maquiar um problema de retenção. Qual seria a terceira armadilha comum? Olhar para um ponto único na curva, em vez de analisar a tendência e a forma dela como um todo. Falar, nossa retenção na semana 3 é de 75%, pode parecer ótimo, mas se a curva está despencando logo depois, como no exemplo do produto A, esse número isolado não diz nada sobre a saúde do produto a longo prazo. A tendência é o que importa. E a última armadilha seria confiar cegamente nas ferramentas de analytics sem entender o que elas estão fazendo por baixo dos panos. Isso, as ferramentas são ótimas, ajudam muito, mas é vital saber exatamente como elas calculam as cohorts, como elas definem retenção, às vezes a metodologia que a ferramenta usa por padrão, tipo retenção rolante versus cohorts separadas, pode ser diferente do que você está pensando ou do método padrão que a gente discutiu aqui. Qual a sugestão para evitar essa última cilada? Não é para jogar as ferramentas fora, imagino. Não, claro que não. A sugestão da fonte é bem pragmática. No começo, tenta construir o gráfico na mão algumas vezes. Pega os dados brutos, usa uma planilha, faz um script simples. O objetivo não é nem ter o cálculo perfeito, mas sim desenvolver a intuição, sabe? Sentir como as cohorts se comportam. Depois, compara com a sua ferramenta. Se os resultados baterem, se você entender a lógica dela, aí sim usa a ferramenta para ganhar escala na análise. Mas não terceiriza o entendimento fundamental do que está sendo medido. Entendido. São alertas bem importantes mesmo. Agora, vamos pensar no cenário oposto. A análise foi feita direitinho, sem cair nessas armadilhas, e o resultado é que as curvas realmente não estão achatando. O produto está sangrando usuários. O que fazer? O material dá umas pistas, né? Sim, uma vez que a análise de cohort te deu o diagnóstico, opa, temos um problema aqui, as ações para corrigir geralmente se encaixam em algumas categorias. A primeira, e mais óbvia, é melhorar o produto em si. Adicionar funções que o pessoal está pedindo, simplificar fluxos que são confusos, deixar mais rápido, consertar bugs. Melhorias reais no produto deveriam se refletir em curvas de retenção melhores nas cohortes mais novas ou que achatam mais rápido. Ok, melhorar o produto é o caminho principal. Mas e se o time já acha que o produto é bom, mas mesmo assim a retenção não melhora? Boa pergunta. Nesse caso, a segunda linha de investigação é: será que a gente está atraindo os usuários certos? O produto pode ser ótimo para um público específico, mas talvez o marketing, a aquisição, esteja trazendo gente com um perfil que não encaixa. O exemplo do Google Fotos tentando atrair a geração Z ilustra isso perfeitamente. Muitos downloads, beleza, mas baixa a retenção, porque o coração do produto, memórias, nostalgia, não batia com o que aquele público buscava naquela fase da vida. Às vezes, ajustar quem você traz para o produto pode ser mais fácil e mais eficaz do que mudar o produto inteiro. E como a gente descobre quem são esses usuários certos? Aí, as cohorts segmentadas são ouro. Se você analisar a retenção separada por país, ou por canal que trouxe o usuário, anúncio pago versus busca orgânica, ou por tipo de celular, ou em B2B por tamanho da empresa cliente, você pode acabar descobrindo bolsões de alta retenção. Grupos que ficam muito mais. Isso te mostra onde seu produto já está funcionando super bem e onde você deveria concentrar seus esforços para crescer. Além de mexer para um produto na aquisição, tem mais alguma alavanca para puxar? Sim, o material cita mais duas importantes. Uma é melhorar a primeira experiência do usuário, o onboarding, a ativação. Muita gente desiste não porque o produto é ruim,
mas porque não entende como começar, como tirar valor rápido. Um bom processo de entrada pode fazer uma diferença gigante, ainda mais em produtos B2B ou mais complexos. E a outra são os efeitos de rede, para produtos onde ter mais gente usando melhora a experiência de todo mundo, tipo redes sociais, apps de mensagem. Nesses casos, focar em criar conexões, em aumentar a densidade da rede, pode por si só turbinar o engajamento e a retenção ao longo do tempo. Falamos bastante sobre o objetivo de achatar a curva de retenção. Mas existe algum cenário ainda melhor que esse? Um tipo de santo graal da retenção? Existe sim. O cenário dos sonhos é quando as curvas, depois de achatar, depois de estabilizar, começam a subir de novo. Isso é fantástico. Significa que os usuários que ficaram não estão só ficando. Eles estão usando o produto mais intensamente com o tempo ou descobrindo mais valor, talvez por causa de melhorias contínuas ou porque encontraram novos jeitos de usar. É o ideal. Uau, isso seria incrível mesmo. E para a gente conseguir visualizar como tudo isso impacta o crescimento da empresa como um todo, o material apresenta o tal do gráfico de bolo em camadas, o Layer Cake Chart. Como ele funciona? Esse gráfico é muito poderoso para ver a saúde do crescimento. Ele mostra o número total de usuários ativos a cada mês. Essa é a linha lá no topo do gráfico. Só que, em vez de ser uma linha única, o espaço embaixo dela é dividido em camadas coloridas. E cada camada representa uma coorte diferente, definida pelo mês em que aqueles usuários entraram. Então, para o total de ativos de dezembro, por exemplo, você consegue ver: tantos vieram da coorte de dezembro mesmo, tantos da de novembro, tantos da de outubro, e assim por diante voltando no tempo. E como seria a cara de um gráfico desses considerado saudável? Um gráfico saudável mostra duas coisas principais. Primeiro, a linha do topo, o total de ativos, está subindo consistentemente. E segundo, e talvez mais importante, esse crescimento é sustentado por camadas grossas e persistentes das coortes mais antigas. Vê que usuários que você trouxe há 6 meses, há 1 ano, ainda formam uma parte relevante da sua base ativa hoje. Essa é a prova visual de que a retenção está funcionando. Mostra que o crescimento é cumulativo, não só dependente de trazer gente nova o tempo todo. É a imagem de um negócio que está construindo valor que dura. Então, para a gente amarrar tudo, a análise de retenção por coorte, quando bem feita, funciona como um verdadeiro raio-x, né? Um diagnóstico da aderência do produto ao mercado. Ela não te diz exatamente o que mudar, mas indica se tem algo fundamental que precisa ser ajustado. Perfeito. É aquele complemento quantitativo que não pode faltar junto com o feedback qualitativo de conversar com os usuários. Se as curvas não estão achatando, é um sinal de alerta gigante. Alguma coisa não está conectando. É a hora de ir a campo, investigar o porquê, entender as dores, as necessidades que não estão sendo atendidas e iterar no produto ou na estratégia até achar aquilo que as pessoas realmente querem e usam de forma contínua. E a mensagem que fica coando é essa: a forma da curva, a estabilidade dela, importa muito mais do que o número absoluto de retenção. O achatamento é o sinal de que existe um valor sustentável ali. Exatamente. E a beleza do Layer Cake Chart é justamente essa: ver o crescimento sendo construído sobre essa base sólida de usuários que ficaram. Isso demonstra que o valor que você entrega é real e duradouro. Para quem está nos ouvindo e lida com produtos, com startups, ou mesmo com projetos dentro de empresas maiores, fica a pergunta, né? Como é que estão as curvas de retenção por coorte do seu projeto? Elas mostram esse achatamento ou será que essa análise ainda nem está sendo feita? Talvez seja um ótimo ponto de partida. E só para deixar uma pulguinha atrás da orelha, uma reflexão final que o material não aprofunda tanto. A gente falou muito aqui de retenção de uso, de atividade no produto. Mas como isso conversa com a retenção de receita, especialmente em modelos de assinatura? Uma métrica prevê melhor a outra? Será que olhar só uma delas é suficiente? Ou a combinação das duas é que dá a visão mais completa da saúde financeira e do potencial de longo prazo do negócio? Fica aí a provocação para a gente pensar e talvez explorar mais para frente. Excelente ponto para a gente fechar.
Esperamos que essa nossa conversa sobre retenção por coorte com base no material da Y Combinator tenha sido esclarecedora e provocado boas ideias.